Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Vamos ao Green com o número 10, ok? Já vamos em 10 vídeos, tá? Pessoal, assim muito resumindo o dia de ontem, já vos deixo para o fim qual o meu problema de ontem, ok? Mas antes de mais, quero agradecer as vossas visualizações e se estás a ver este vídeo, agradeço que subscrevas o vídeo, que metas um like e que passes aos teus amigos os meus conteúdos desportivos e as minhas análises e passas lá no Telegram e subscreves também, onde tens também todos os dias praticamente apostas esportivas, no qual eu publico lá dobradinhas, tripletas, pocas e algumas múltiplas, se eu assim o entender. Ok? Hoje, um bocadinho assim muito rápido, não temos assim muitos jogos, mas vou fazer aqui um breve resumo do que se passou ontem, ok? Eu tinha para ir e não fui, porque não tive a oportunidade, que era o ambas marcam e o over 2,5 no jogo da Dinamarca-França, e aconteceu, ficou 3-2 para a França qualificou-se para as meias finais, ok? A Juventus era para marcar 2 golos para vencer e ganhou 4-1, ok, pronto, tudo bem, ok, foi uma boa análise, onde a Juventus neste momento ela encontra-se em primeiro classificado juntamente com o Manchester City, que também venceu esta madrugada pelos expressivos 6-0, ok? Eu tinha falado neste jogo do Manchester City, onde ele era para ganhar com modo 1,10€, ok, onde eu podia buscar uma coisa era 1,35€ no intervalo, onde realmente aconteceu, mas era o over 2,5, o Manchester City para marcar 2 golos, aconteceram 6, portanto, próxima jornada, para decidir quem fica em primeiro, a Juventus com o Manchester City será a próxima e última jornada deste grupo. Tinha o Viking da Liga da Noruega, okay, da Liga Elite, onde para vencer, e o over 2,5 aconteceu, foi 3-0, portanto siga, é para continuar, ok? No jogo da Alemanha com a Itália eu fui no ambas marcam, ok, aconteceu, e também sugeri o over 2,5, o que aconteceu perfeitamente, ficou 2-2, num grande jogo em que a Itália marcou o gol do empate, o que levou ao prolongamento, num grande livre direto, ok? Um grande livre direto. Bom jogador aquele miúdo, bom jogador. O Real Madrid, eu queria que o Real Madrid marcasse 2 golos, que o Real Madrid vencesse, e aconteceu, ficou 3-1, Real Madrid. Encontra-se agora o Real Madrid em primeiro lugar, graças à porcaria do empate entre o Salzburgo e o Al Hilal. É que nem marcaram a porcaria de um golo, ok? Nem marcaram um golo. Eu fui no ambas marcam neste jogo, ok? No ambas marcam, o qual não aconteceu, mas neste momento o Real Madrid está em primeiro classificado e a seguir vai jogar contra o Salzburgo, o que poderá fazer com que o Real Madrid passe, com um bocadinho de sorte, passe este grupo derivado ao primeiro jogo ter sido empatado e agora venceu, e o jogo entre o Salzburgo e o Al Hilal ficou empatado, portanto ajudou assim o Real Madrid a ficar em primeiro lugar no grupo, o que na próxima jornada poderá ser decisivo com bastante um empate entre eles. Portanto, enfim, fazer o quê? O Manchester City, como já falei, eu não fui neles, mas empatou 6 batatas, o que ainda equacionei o ambas marcam onde houvesse um gol do Al-Ain, não aconteceu, mas foi sobretudo a minha sugestão de aposta, que foi City para vencer ao intervalo, o jogo ter 2 gols e meio e o City para marcar pelo menos 2 golos, aconteceram 6. As minhas tripletas todas se lixaram. Neste caso, eu tinha uma dobradinha de ambas marcam do jogo da Alemanha com a Itália e uma dobradinha, e onde incluía também o jogo do Salzburgo com o Al Hilal. Não aconteceu, ficou 0-0. Tinha o Viking e a Alemanha com a Itália, ambas marcam, e o Al Hilal com o Salzburgo. Não aconteceu, derivado ao Salzburgo. E tinha o Real Madrid para vencer, ambas marcam na Itália com a Alemanha, e o ambas marcam também do Al Hilal com o Salzburgo. Não aconteceu. Infelizmente ontem foi um dia red, também por culpa minha, porque pus a mesma aposta nas 3 apostas que eu fiz. Bem, pessoal, para hoje não tenho assim grandes coisas, ok? Tenho apenas aqui o jogo do Atlético Madrid com o Botafogo,
em que o Atlético de Madrid tem 3 pontos, se vencer o Botafogo, o Atlético de Madrid fica em vantagem, fica com os mesmos pontos que o Botafogo, mas fica em vantagem sobre o Botafogo derivado à vitória direta, ok? E depois, eu acredito que este jogo aqui, o Atlético de Madrid, tem que vencer, ok? O Atlético de Madrid tem uma equipa que é capaz de marcar 2 golos. Atlético de Madrid para vencer é a minha aposta direta, e Atlético de Madrid para marcar 2 golos também serve, ok? Também serve, está uma boa aposta. Atlético de Madrid com uma odd para vencer de 1,60€, acho que vale a pena o risco. O Botafogo é uma equipa que está a jogar bom futebol, mas o Atlético de Madrid acho que é superior e vai levar vencido a equipa do Botafogo. O pessoal brasileiro que me está a ver, eu peço desculpa, mas o Atlético de Madrid é muito mais equipa do que o Botafogo, ok? O Botafogo fez uma boa época, mas o Botafogo não tem assim muita capacidade. Não estou a minimizar a equipa do Botafogo, atenção, só estou a dizer que a nível de peso de camisola o Atlético de Madrid é muito superior e acredito que o Atlético de Madrid vença este jogo, ok? Passando aqui ao Seattle Sounders PSG, PSG tem que destilar, ok? Tem que destilar, tem que marcar golos, porque lá está, o PSG tem 3 pontos e está em segundo classificado. O Atlético de Madrid, se vencer, passa para primeiro classificado. Agora, o PSG tem que mesmo vencer, ficando assim no grupo em primeiro classificado o PSG e o Atlético de Madrid em segundo, porque o PSG venceu o Atlético de Madrid e em conta é a vitória direta. Portanto, o PSG acho que vai marcar, vai vencer ao intervalo, vai marcar 2 golos e meio. A equipa, ok, a equipa vai marcar 3 golos, não é 2 que eu quero hoje, eu quero 3 golos da equipa, ok? E vai ser um handicap menos 2, ok? O PSG vencer por diferença de 3 golos, ok? São as minhas sugestões de aposta para este jogo do Seattle Sounders com o PSG. E temos às 2 da manhã o jogo do Porto com o Al Ahly, em que isto é um bocadinho complicado, porque derivado aos confrontos que houveram, o Porto precisa de marcar 3 golos e esperar que o Palmeiras não marque nenhum e perca para o Porto passar. Já o Inter Miami, basta-lhes um empate e passa em primeiro ou em segundo. Agora o Palmeiras precisa de pelo menos também empatar, mas isso já é outro jogo. Hoje o que conta é o Porto hoje tem que marcar 3 golos e não sofrer nenhum, pelo menos 3-0. Se marcar 4, automaticamente passa para primeiro lugar, porque o jogo entre o Porto e o Palmeiras ficou empatado, ok? E o que conta é o confronto direto, mas neste caso conta os golos derivado ao empate que aconteceu entre eles. Portanto, Porto para marcar 3 golos, 2 golos e meio, é um bocadinho arriscado, mas Porto tem que vencer por 4-0 para ficar em primeiro, para garantir, visto que perdeu com o Inter Miami, e o Inter Miami ficará em primeiro lugar, derivado à situação, aliás, ficará em primeiro lugar se o Inter Miami vencer o jogo contra o Palmeiras, okay? Porque isto é outro jogo, mas é para poder a seguir, okay? Mas para hoje o conta é Porto para vencer, relativamente tem uma odd de 1,70€, o que não é de dar fora, ok? E acredito um jogo em que tenha 2 gols e meio, ok? Pessoal, hoje assim um bocadinho mais rápido. Obrigado por assistir ao meu conteúdo. Subscrevam o canal do YouTube, metam like, não pagam nada mais por isso e eu agradeço. Se gostarem do meu conteúdo, passem lá também no meu Telegram, Beto Careca, ok? Vejam as apostas e façam-nas se acharem que devem fazer e podem fazer com o vosso dinheiro, ok? Porque acima de tudo, aquilo que eu digo sempre é uma gestão de banca é muito importante. Se visto que não vale a pena apostar, não apostes apenas por apostar, ok? Eu lá meto as minhas sugestões, as minhas apostas, falo aqui no meu canal as minhas sugestões
e digo as minhas análises do que é que eu acho de cada jogo, cada equipa. Portanto, espero que vocês tenham uma boa gestão, que é acima de tudo aquilo que eu peço a vocês. Pessoal, fiquem bem, o resto um bom dia, um grande abraço para vocês todos.